Então vamos lá. Depois que todos os elementos já chegaram aqui na cena, nós vamos cuidar agora da representação de velocidade que eu preciso aplicar aqui no todo dia. Eu vou mostrar para vocês, como eu falei no vídeo anterior, a partir do recurso do Trim Path. Mas antes de cair no After Effects mesmo, é legal vocês terem noção do seguinte, né? Muitas vezes, quando você precisa que o movimento ele seja mais rápido ou mais devagar, nem sempre somente com os keyframes você vai fazer isso. A animação, ela basicamente é um tipo de estudo, um tipo de técnica que envolve não só o movimento do objeto em si, mas tudo aquilo que acontece em volta desse elemento, ou até mesmo situações que vão acontecer a partir desse movimento. Tá? Isso na animação, dentro dos princípios da animação, é chamado de movimento secundário, que é algo que acontece por consequência do movimento principal. Então imagina aqui comigo, né? Nesse movimento aqui, do todo dia, né? Que ele vem bem rápido e desacelera aqui no final, a primeira coisa que eu vou estar cuidando vai ser a criação de um desfoque de movimento. Você vai perceber aqui, deixa eu só selecionar aqui o todo dia, que nas camadas nós temos um switch. Tá? Onde eu tenho três possibilidades aqui de adição, que é o Motion Blur, que é esse que a gente vai utilizar, dizer que essa camada vai se comportar como uma camada de ajuste, aplicando efeito nas camadas que estão abaixo dela, e sendo uma layer 3D. Nesse caso, eu vou habilitar aqui o Motion Blur. Só que aí você pode perguntar para mim, pô, eu apliquei o Motion Blur, tô aqui no meio do movimento e já tenho esse resultado, né? Por que isso aconteceu? Essa possibilidade aqui tá, de desfoque está acontecendo porque além de você ter o Motion Blur aqui ativo, eu também ativo aqui em cima, né, o Motion Blur para todas as letras que tenham esse switch habilitado, né, essa opção do switch habilitada. Porque se isso daqui for desligado, por mais que a camada tenha o Motion Blur, ele não vai renderizar isso para mim, né, ele não vai expor isso na tela, não vai gerar isso no vídeo. Então eu já tenho aí essa sensação de movimento e tal, com a velocidade bem descrita e não precisei mexer nos keyframes. A mesma coisa pode acontecer aqui com a Sphere, então forcei aqui o Motion Blur e tal, trabalhando dessa forma, ó. Aí uma coisa que eu tô sentindo aqui também, ó, eu poderia já aqui ter o surgimento, por exemplo, das linhas para ter um casamento bom aqui da animação, tá? Então aqui, ó, as linhas, selecionando aqui as duas, vou pegar aqui esses dois keyframes, trazer mais para cá. Então um pouco depois, deixar aqui um pouquinho mais lento. Então ó, já criou essa estrutura para as animações acontecerem um pouco mais vinculadas, né, uma nas outras. E depois disso eu vou trabalhar com a criação desses rastros. Então como é que vai funcionar o rastro? Como eu quero criar um shape, né, eu preciso que nenhuma camada esteja selecionada. Então eu estou utilizando o atalho aqui, Command Shift A, para tirar a seleção de todo mundo, beleza? E aí vindo aqui, né, na ferramenta caneta, na Pen Tool, eu vou estar gerando aqui uma linha nesse tom de amarelo que nós temos. Então eu vou tirar aqui o preenchimento. Uma dica legal aqui, né, uma observação, sempre que você quiser anular ou mudar o comportamento do preenchimento da borda, é só você clicar aqui, ó, nas opções. Então, ó, Fill Options, ele abre aqui essa janelinha pra gente, para eu negativar ele, e a cor eu escolher. Então eu vou tirar aqui o Motion Blur por enquanto, só para copiar essa cor. Então eu peguei aqui o conta-gotas, escolhi aqui o amarelo e tal, vou voltar aqui o Motion Blur e vou criar esse rastro. Então como é que vai acontecer? Se ninguém está selecionado, vou dar um clique aqui, pressionando Shift, eu vou criar aqui uma linha, né, horizontal retinha pra gente, então já tenho ela aí estruturada, ela pode ser um pouco mais espessa, então em vez de 2 pixels eu vou pôr aqui uns 3 pixels mais ou menos, acho que vai ficar, né, mais evidente. Vou até aumentar aqui a qualidade, vou botar aqui em Full, olha lá, acredito que seja legal. E aí eu vou começar a cuidar do movimento. Como é que vai funcionar? Como eu quero controlar, né, onde essa linha ocupa, eu preciso ter o controle do início e do final. E a possibilidade que vai fazer isso, que vai trazer isso para mim, é o Trim Path. Então, vindo aqui no menu Add, eu tenho o Trim Path pra gente, ele já adiciona aqui nesse elemento, eu tenho essa relação aqui entre os dois, e aí, no caso, eu vou fazer essa animação. Só que aí pensa o seguinte, quando eu uso o Trim Path, eu tenho essas duas propriedades, onde uma delas, o Start, ó, é o ponto de início, como você pode ver, ali que foi onde eu cliquei inicialmente, e o End é o ponto final. Como eu quero que eu tenha um crescimento de um ponto para cá, depois o início vá para o mesmo local, essas duas propriedades aqui precisam estar animadas, só que elas vão estar se complementando.
Então, o que vai acontecer? Eu vou chegar aqui, quando eu tiver mais ou menos nesse ponto, acho que é o ideal, eu vou pegar o end e vou botar para ele ficar aqui zerado. Então, eu vou trazer para cá. Vou até tirar, por enquanto, o Show Layer Control, desabilitei aqui para que a gente veja a camada sem a informação de seleção dela. Então, zerei aqui pra gente. Vamos percorrer aqui 12 frames de início, tá? Depois a gente pode, obviamente, estar alterando. Então, marquei aqui o end, em 0. Então, você já percebe aqui que eu tenho, essa animação, chegou, tá? Obviamente, ela vai ser mais rápida. Só que aqui no meio do caminho, eu já vou fazer com que o start também comece a ser animado e vá para o mesmo ponto. Porque aí, dessa forma, start zerado, vou correr aqui mais 12 para manter a proporção. Opa. Vamos lá. Mais 12. 100. Então eu já tenho aí essa estrutura. Você já percebe a ideia do rastro, tá? Agora o que eu preciso é estar só ajustando a velocidade. Então eu posso selecionar esses dois caras. Vou forçar aqui o Keyframe Assistant como Easy. Tá aí, de boa. E aí, para eu reduzir proporcionalmente essa animação, pressionando Alt. Vou lá, reduzo. Vou deixar aqui um pouquinho mais para cá. Mais para cá, para ter um pouco mais de equilíbrio no movimento. E aí você já tem a ideia do rastro acontecendo de uma maneira extremamente atrativa, beleza? Aí o que você precisa entender? Como eu já falei em outros vídeos, a relação dessas propriedades, né, quando você adiciona alguma coisa num shape, num vetor, e ele precisa influenciar um elemento, você vai perceber que o After Effects sempre coloca essas propriedades abaixo. A hierarquização de influência no After é de baixo para cima. Então, se eu quero, por exemplo, criar outras linhas, você pode tomar duas atitudes, tá? Ou a óbvia, que muita gente faz, mas não é a mais organizada, que é, eu já criei essa shape layer, eu vou mandar meu anchor point aqui para o centro, vou duplicar com Command D, ou seja, eu vou ter duas camadas, e aí agora eu teria só o trabalho de ficar deslocando a camada dentro da composição, tipo, vir aqui no Position, botar ela num ponto para cá, num ponto para cá, e ir trabalhando. O problema de você fazer isso é que se você quiser vários rastros, você vai ter que criar várias camadas. E aí eu acho importante, quando você está lidando com Shape Layer, você entender como é que a camada entende esses elementos, né? Porque a layer em si no After é um container. Eu posso ter vários elementos dentro dela. E quando você está usando aqui, né, a questão de um deformador, do elemento que deforma o comportamento do shape, você pode vir aqui na opção Add e você vai ver que você tem essa opção aqui chamada de Group, tá? O grupo, ele é um outro container dentro da camada que eu posso muito bem falar aqui. Eu vou dar um clique e vou renomear, vou chamar aqui de rastro 1. Olha lá, chamei aqui de rastro 1. Vou pegar aqui esses dois elementos, trazer para dentro dele. Então você já percebe que aqui eu tenho essa estrutura. E o próprio grupo, ele tem um transform próprio, com seu position, com suas informações. Então se eu quero criar outro rastro, eu posso dar aqui um command D, ele criou esse segundo rastro aqui para mim. E dentro dele eu vou fazer a alteração. Tipo aqui no position, eu vou botar ele aqui mais para esquerda, vou descer um pouco mais. Então você já vai ter essa animação aqui, rolando junta, porém eu quero ter aqui nesse rastro as animações acontecendo em outro momento. Então se eu pressionar U, esses dois de cima representam um segundo rastro, então eu já posso deixar ele um pouco mais retardado aqui em relação ao movimento. Então eu consigo criar essa estrutura e ir alterando as informações, tipo, esse rastro em específico eu quero que seja branco, então ele está selecionado e já foi, e aí eu consigo criar essa ideia aí pra gente. Vou fazer aqui mais um. Então, vamos ver aqui as propriedades. Rastro 2, dupliquei. E aí eu vou colocar esse cara mais no início. Então, trago pra cá. Vou subir aqui. Dessa forma. Ele eu também vou deixar na cor amarela. Então, copiei aqui. E aí, a animação eu cuido para que eu tenha, né, ela mais próxima de onde o objeto está. Então, chegou aí dessa forma, você já tem o rastro acontecendo, beleza? Então, utilizamos o Trim Path, que é já um conhecimento trabalhado aqui no curso, mas agora vocês viram como lidar com os grupos de shape que vão manter sua camada muito mais organizada, beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.